Olá, pessoal! Mais uma edição do nosso Lauro de Freitas Podcast. Lauro de Freitas Podcast é um projeto, como todos já conhecem, para a plataforma do YouTube e também exibido às 21 horas na 40 Graus TV para Lauro de Freitas, para o Brasil e para o mundo, já que esse canal ele marca presença em 197 países. E aí vou dizer para vocês, Marcelo Santana, na última edição, a edição anterior, aliás, rendeu 400 retornos de audiência. Lauro de Freitas, Camaçari, eu estou aqui já agradecendo a todos vocês pela audiência. Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Porto Seguro, Eunápolis, aí eu vou, Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo capital, Osasco, Guarulhos, a França, onde foi mais outro país, que a gente tem a audiência, e eu acompanho isso no painel. Então a gente acompanha, inclusive, em quanto tempo vão assistir a entrevista hoje do nosso convidado, que já já será anunciado. Então estou aqui agradecendo essa audiência, aproveitando também para anunciar que nós vamos estrear agora dia 20, às 20 horas, depois do Jornal da Gazeta, no nosso canal, vamos estrear com o programa TV Pet Show, mais um novo produto da grade, mais uma nova audiência. Confira todo sábado, às 20 horas, após o Jornal da Gazeta. Vamos iniciar nosso programa hoje com um convidado para lá de especial. Como todos já sabem, trata-se de um bloco Quem Sou Eu?, que tem como objetivo se apresentar para a sociedade Lauro de Freitas, para o Brasil e para o mundo. Hoje, o nosso convidado é para lá de especial, porque é uma autoridade em Lauro de Freitas. Eu tive acesso ao currículo dele, estou conhecendo pela primeira vez, parabéns. Eu sou um cidadão não lauro-de-freitense, mas moro em Lauro de Freitas, né, e visto a camisa de Lauro de Freitas, amo Lauro de Freitas, e estou conhecendo o senhor, assim como outros que virão aqui pela primeira vez. Seu currículo é maravilhoso. Seu partido também, gosto muito do seu partido. Tinha uma aproximação muito grande. Então, hoje nós estamos... E vou apresentar o senhor pelo nome carinhoso. Carluxo, é isso? É isso. É um luxo ser Carluxo, né? Vamos lá. Estamos hoje, nosso convidado especial, vereador por 2 vezes, enfim, tem um currículo maravilhoso, secretário, enfim, como não sou eu que apresento o candidato, é o candidato que se apresenta, depois entra aí meu parceiro Marcelo Santana, meu parceiro de bancada. Carluxo, parabéns, você está no bloco Quem Sou Eu? Quem é você, Carluxo? Feitosa, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Marcelo Santana, nesse espaço privilegiado, né, de informação, né? Sim. Lauro de Freitas Cast. Isso. Muito bacana. Isso. É um prazer, renovo, diga assim, a minha fala, dizendo que é um prazer estar com você, né? Prazer todo nosso. Carluxo Manuel Carlos dos Santos, sim, nascido no Rio Vermelho, né? Oh. Criança, diga assim, pobre como a maioria do povo brasileiro, né? Ok. E a gente recebe o apelido carinhoso de Carluxo da família, né? E o nome, esse apelido, ele se, diga assim, no meio dos amigos, né? No meio do trabalho e no meio político, sim, né? Sim. Ele, diga assim, se afirmou muito. Hoje os meus filhos, você sabe, né? Todos eles trazem um Carluxo, né? Cleiton Carluxo, Elton Carluxo, Anderson Carluxo, né? E uma, sim, garota por nome Vanessa, né? Sim. Tenho 70 anos de idade, hoje resido em Tinga, né? Sim. Resido em Tinga. Sim, sim. Você sabe que a nossa vida política, a gente não, diga assim, imagina estar na atividade política, né? Sim. A escola, né, nos leva exatamente a algumas condições de estar debatendo a questão da educação, a melhoria. Naquele tempo a gente debatia ainda a questão, diga assim, do transporte, era um lanche escolar, uma merenda, era alguma coisa. Hoje os debates são um pouco mais avançados, né? E a gente, depois, no mundo do trabalho, vamos para o polo petroquímico lá, e lá a gente se envolve exatamente com o movimento sindical. Tempo bom no movimento sindical. Entrei no polo no início dos anos 80, né?
passei por, diga assim, a escola de vários companheiros que também fizeram parte conosco do movimento sindical, como o nosso senador Jacques Wagner, o ministro Rui Costa, né, Moema Gramácio, né, e grandes nomes, Rosenberg, grandes nomes da política baiana hoje, né, que se forjaram na luta através exatamente dos sindicatos, né, das lutas sociais. Em Lauro de Freitas eu chego praticamente em 71, né, comprando ali um terreninho na Fazenda Cagi, estava ali Marcelo com SB, né, Marcelo Santana, a Fazenda Cagi, e nós, o pessoal de Salvador, praticamente, muito próximo aqui em Lauro de Freitas, as pessoas mais simples, mais pobres, buscavam exatamente habitar aqui, naquele loteamento ali da Fazenda Cagi, que hoje é a nossa grande Tinga, né? Sim. Praticamente quase da população de Lauro de Freitas, uma população de 204 mil habitantes em apenas 56 quilômetros quadrados, quase metade reside ali em Tinga, né? Sim. E ali a gente começou exatamente também a amar Lauro de Freitas, amar Itinga, amar Lauro de Freitas, né? Participamos de alguns momentos importantes da política municipal, da política estadual, inclusive, né, da política nacional, digo assim, de forma não direta, né? Mas como aquele que estava ali para aprender, aquele que estava ali levando o seu voto, aquele que estava segurando uma bandeira, aquele que estava ali, diga assim, militando, né, para que a gente tivesse um país, né, democrático, justo, igual. E isso praticamente nos anos 80, né? Anos 80, né? Você lembra bem, Marcelo Santana, que início dos anos 80. Início dos anos 80. E já nos anos 80, 82, uma Câmara de 9 vereadores, nós elegemos 5, né, pelo MDB, antigo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, aqueles valorosos companheiros, alguns de saudosa lembrança, né, mais saudosa memória, mas elegemos 5 valorosos companheiros. Sim, né? Sim. E lá para cá é a militância mesmo. Né? Em 2005, saindo do MDB, a gente vai para o PSB, compõe o PSB, e no PSB estamos até hoje. Nas gestões anteriores, 2005, claro, a gente faz o quê? Ganha a eleição com a prefeita Moema Gramacho, né? E somos convidados, fiquei na primeira suplência, ainda no polo petroquímico, né? Sim. Fomos convidados, diga-se, a assumir a Secretaria de Educação, né? Foi um momento extraordinário, né? Na educação, acho que foi um momento bom. Tivemos parceiros como o Marcelo Santana, que foi um dos que fundou a Asprof, a valorosa Asprof, a associação, hoje Sindicato dos Professores de Freitas. Sim. Naquele momento eu me lembro, a gente não tinha exatamente a internet para buscar as informações, né? Sim. Esse cara que vos fala aqui foi lá no sindicato, pega as copiazinhas, tira lá as xerox, se traz, entrega a Marcelo, participa de algumas reuniões para que pudesse organizar a gloriosa Asprof, né? Esses são os principais momentos da educação, de participação na educação. Também a Escola Fundamental São José de Oitinga, uma pequena escola, né? Era uma escola familiar, hoje tem um convênio com a prefeitura. Aliás, lá de trás, ainda de Dr. Ornelas, né? Prefeito anterior a Gerino, anterior a Leão, vendo a necessidade daquela comunidade, faz aquela escola ali. E a gente estava lá ajudando na construção daquela escola, né? Hoje é uma escola referência, está fazendo, eu acho que agora, né, Marcelo, 50 anos, né? Marcelo também passou por lá, um cara extraordinário aí que tem muita história, né? Sei que ele então ele pinta cabelo. Eu tenho certeza que sim. Ele pinta cabelo. Depois eu conto essa história. Eu tô aqui fazendo contas. Você tem dúvida, Feitosa, mas eu não tenho não. Para mim é uma certeza de que Marcelo pinta cabelo. Mas isso é a vaidade do homem também tem que ser vaidoso. Não pode ser só as mulheres vaidosas, né? Hoje está todo mundo vaidoso, né? E a vaidade ela é boa, ela alimenta o nosso ego e é bacana ser um pouquinho vaidoso. Né? Não tanto, né? Mas um pouquinho de vaidade faz bem. Cabelo branco, Carlos, está na moda. Você viu que o Luciano Huck está todo o cabelo branquinho, barbinha branquinha. Está na moda também, cara. O meu nunca pintei não, viu, Feitosa? Marcelo sabe, é testemunha disso aí, né? De que realmente eu não pintei. Eu deixei ele ser natural mesmo. E eu gosto do cabelo natural, entendeu? Né? Isso é hábito, né? As Sim. pessoas querem o cabelo mais escuro, isso também é bom para quem quer, outros deixam ele ficar mais natural. E o meu é o tempo, né? A gente não pode esconder o tempo por muito tempo. A gente esconde por um tempo, né, Marcelo? Sim. Mas vai ter um tempo aí que você vai ter que deixar ficar branquinho. Carluxo, deixa eu te falar, já deu pra gente apresentar, né? Hoje, quem vai assistir esse programa, não só no YouTube, mas também na televisão, vai passar. Se não o conhece, vai atualizar. Né? E se não conhece, vai conhecer a história de alguém que entrou em Lauro de Freitas com o pé direito,
trazendo contigo um propósito de evoluir Laudo de Freitas, de melhorar Laudo de Freitas, de contribuir Laudo de Freitas. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, antes que ele fique triste e diz assim, eu vou embora, até porque ele tem um compromisso, hoje ele sai no meio do programa, mas está liberado, eu já assinei o cartão de ponto dele, está liberado, e a gente vai evoluir nesse papo, porque eu quero conhecer, nós queremos conhecer muito mais Fique à vontade, de Carluxo. Marcelo, contigo, irmão. Uma boa tarde aí, noite, né, para os nossos telespectadores, e a gente saúda a todos aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kills e outras mais. A gente tem postado, inclusive, todas as nossas participações aqui. E estar com o Carluxo aqui é muito bom, até porque nós temos uma história política e de amizade de várias décadas. Né? Então, assim, um dos momentos mais importantes da política de Laudo de Freitas foi justamente a queda da área de segurança nacional, onde naquela oportunidade nós lutamos muito para que tivéssemos eleições diretas para prefeito, porque não tinha. Nós tivemos eleição de vereador em 82 e somente em 88 é que tivemos eleição de prefeito. E foi eleito Paulo Rosa naquela época. Mas o tempo passou, 85 foi a queda de área de segurança nacional. A eleição de Paulo Rosa... 85 a 88, 88 foi Leão. Foi três mandatos, 88 de Leão, justamente. Boa memória sua, viu, mestre? Tá de parabéns. Mas, assim, tivemos grandes momentos em nossa cidade, e um dos momentos que eu achei muito interessante, até pelo fato, né, de eu ter tido uma formação de sindicalista com a criação das Prof, mais adiante fui para o Correio e conseguimos montar também o sindicato lá dos Correios, isso me custou uma demissão, inclusive. Mas, assim, Carluxo conseguiu unir a sensibilidade, né, de um pai de família, um cidadão, e a experiência do sindicato, e foi, para mim, assim, um dos melhores secretários de educação do município. Eu tiro o chapéu para a sua gestão, porque foi uma gestão onde o professor, o diretor de escola, ele tinha acesso livre, até porque eu andava muito na Secretaria de Educação. E o time que Carluxo montou foi um time que tinha essa concepção de que você só faz a educação primeiro com a valorização do trabalhador de educação. Exatamente. Né? E o professor ele foi valorizado, ele foi, né, assim, colocado como uma figura de destaque nesse processo da educação, até porque a gente acredita, Carluxo, que somente através da educação de qualidade é que você vai formar cidadãos. E uma das, digamos assim, um dos aspectos mais importantes disso é que quanto mais o município, o Estado, a União investe em educação, diminui a criminalidade. E você soube fazer um trabalho importante. Aí eu pergunto a você, mesmo com esse trabalho que você fez à frente da Secretaria de Educação, que inclusive teve um resultado político importante, que foram eleitos 2 membros da Secretaria de Educação, você e Paulo Aquino, né? Então, dificilmente a gente viu assim repetir uma secretaria eleger 2 vereadores por conta de um trabalho sério. Parabéns. Na sua opinião, mesmo com todo esse trabalho, o que faltou? Marcelo Feitosa, eu acho que na educação sempre falta, né? A gente sempre tem que aprimorar a possibilidade de qualificar a educação, né? Você sabe que, claro, né? Me permita, eu disse que tinha 4 filhos, eu falei da minha esposa, Messia, né? Companheira de 40 anos de vida, e ela provavelmente está nos ouvindo, né? E nos pode achar que eu a esqueci, não posso esquecer. Não pode, né? Não pode. Mas é o seguinte, Marcelo, a gente fez sim, a gente trabalhou direitinho. Quando nós assumimos em 2005, você lembra que nós tivemos uma das piores escolas do Brasil, com a nota 0,1, certo? 0, nunca 0 dá 0, no IDEB, Índice Nacional de Desenvolvimento do Desenvolvimento da Educação, não é isso? Sim. IDEB. O IDEB tem uma metodologia que realmente encontra esse número, e a gente estava muito ruim. Isso aconteceu no mês de
se eu não me engano, setembro, outubro daquele ano. E foi um fator estimulador para a gente. Nós recebemos muitas pedradas, né? A Veja esteve aqui, o Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, o Varela estava no auge, e a gente ficou, diga assim, poxa, o que é que está acontecendo? E a gente foi trabalhar essa questão. Não foi um momento de desestímulo, a gente dizer que não tinha nada a ver com isso. Era a nossa cidade. A gente estava entrando, era o primeiro ano, mas era a nossa cidade. Sim. Isso nos estimulou, Marcelo. Você viu que nós fizemos coisas interessantes. Tinha 9 anos que não se fazia o concurso público para a educação. Nós fizemos concurso público, Feitosa. Não existiam os coordenadores pedagógicos nas escolas. Nós criamos a função de coordenadores pedagógicos. Os professores de educação física simplesmente existiam para as séries finais, né? Fundamental 2, Fundamental 1, achava que essas crianças não necessitavam. E nós começamos com aquela equipe que você nos ajudou muito através do seu conhecimento, da sua, diga assim, preocupação, né, com a educação. Você também foi um dos caras que nos ajudou muito, apontando exatamente caminhos, Marcelo. E foi o que fez com que a educação funcionasse, né? Mas, digo para você, claro, foi um bom momento, mas não fizemos tudo e ninguém faz tudo pela educação. A educação precisa, sim, de investimentos. Naquele momento, as nossas escolas ainda tinham aqueles ventiladores que, muitas vezes, faziam mais barulho do que realmente climatizavam o local. Né? Então, tinha muita coisa por fazer. A qualidade dos próprios prédios públicos, eram boas, diga assim, bons prédios, né? Mas também tinha prédios com qualidade ainda que não era um local, diga assim, tão apropriado para se educar. A gente sabe que a gente pode educar nossas crianças, jovens e adolescentes, até debaixo de um pé de árvore, como aconteceu lá em Areia Branca, né? Que nós chegamos, você sabe dessa história, estava a senhora lá com 21 crianças, debaixo de um pé de mangueira, lá ensinando as crianças, porque a sala dela não comportava, né? Professora Josefa Rosa, eu falo sempre o nome dela porque é extraordinária ela fazer isso, né? Hoje ela tem um espaço que ela pode lecionar, pode dar aos seus meninos, à sua comunidade. Mas faltou muito ainda, Marcelo. Não por falta, diga assim, de desejo, não por falta, diga assim, de interesse da prefeita Mamãe Gramacho, do secretário ou da equipe que estava lá, porque a equipe era uma equipe exatamente, como você falou, extraordinária, e coisas boas foram feitas, sim, né? Mas se a gente pudesse e tivesse os recursos necessários, muito mais teria sido feito. Você percebe, Feitosa? Me permita chamar assim, pode me chamar também de Carluxo, de você também, a gente está aqui numa interação bacana, viu? Pode me tratar assim de forma direta também, que naquele período a gente tinha, inclusive na educação, vários professores que não tinham sua formação acadêmica ainda organizada, né? E nós tivemos que fazer através daquele projeto, né, com o NEB 2000, conseguir com que todos tivessem as suas formações. Foi naquele momento que nós tivemos ali o PUSAI, Polo Universitário Santa Maria de Pitanga, em parceria com a Polifux, que estava deixando de existir na cidade. Então fizemos, mas tinha muito ainda por fazer. Ainda hoje, que se sabe que tem muito mais recurso, né? As escolas hoje estão climatizadas, tem, diga assim, energia, né? Através daquelas placas fotovoltaicas e tudo isso. Fizemos algumas quadras, hoje a maioria das escolas tem quadra poliesportiva, tem uma outra possibilidade, né? Ela avançou muito, mas mesmo assim tem muita coisa por fazer. Hoje, graças a Deus, nós temos vários companheiros e companheiras que são doutores da educação, são mestres da educação, fazendo parte exatamente do quadro de educadores do município de Lauro de Freitas. Isso é muito bacana, né? Mas a gente nunca atinge, é como um parceiro nosso, Paulo Aquino, dizia, né? Que a qualidade ela nunca se completa, sempre a gente avança um pouco mais. Sim. Eu acho isso muito bacana e realmente a gente busca fazer com que a educação cada dia possa melhorar, Feitosa. Sim. Eu quero fazer uma interferência aqui, Feitosa, agradecer a você, Carlos, a sua presença, registrar aqui as presenças aqui de Bacelar. Bacelar é empresário aqui, empreendedor do município, e também é pré-candidato a vereador pelo PL. Aqui todas as cores terão oportunidade de se manifestar. E o jornalista Elton, né, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, também, Elton Carluxo, pré-candidato a vereador. Qual jornal, Elton? Você é jornalista? O Agora. Vamos fazer uma parceria, São Paulo, né? O Agora com o Lauro de Freitas Cast. Parceria forte aí que pode nascer desse momento. Mas, Carluxo, eu quero lhe agradecer a sua presença. Infelizmente, eu vou ter que me retirar porque eu tenho um compromisso agora às
10 para as 7, e nosso trânsito aí está um problema ainda para se resolver. Mas eu quero lhe desejar sucesso na sua nova empreitada. Você que foi secretário de Educação, você foi vereador, teve 2 mandatos, você foi secretário da Indústria e Comércio e vai assumir, ou deve ter assumido recentemente, a pasta da infraestrutura. Já assumiu? Parabéns para você. Você vai ter muito o que falar aqui com Feitosa. E eu quero dizer que a gente continua contando, né, com a presença ativa de vocês nas redes sociais. A gente acredita que a comunicação ela é importantíssima para divulgar todos os fatos que ocorram aqui no nosso município. Em Carluxo, nós temos um sonho, que eu faço parte de um grupo de WhatsApp chamado Legislativo Forte, né? E você foi vereador, você teve 2 mandatos de vereador, eu também tive 2 mandatos, mas numa época anterior à sua. Mas a gente acredita que nós precisamos ter uma renovação na Câmara Municipal e que nós tenhamos realmente vereadores que tenham uma maior independência, vereadores que tenham um comprometimento com a sociedade, que façam mais projetos de leis, que produzam mais, porque, na verdade, o patrão é o povo. Né? O vereador ele recebe o subsídio dele, ele tem assessoria parlamentar, ele tem verba de gabinete, ele tem carro, tem motorista. Então, a gente pensa e imagina que a produção do vereador ela deve estar fundamentada naquilo que realmente a sociedade paga para ele trabalhar. Uma boa tarde para vocês. E continue aí, parceiro. Toque o barco. Toque o barco. Boa sorte, amigo. O trânsito está pesado, viu? Corra que o trânsito está pesado. Para chegar aqui, foi barril, como diz nós, baianos. Foi barril. Foi barril. Pronto, Carluxo. Agora é nós dois, só nós dois, só nós dois. Vamos lá, Feitosa. Eu tive a informação que o senhor, quando eu falo o senhor, é só uma questão de formalidade. Fique à vontade, Feitosa. Lógico. Fique à vontade. Foi candidato a deputado estadual e teve uma excelente votação. Me fala um pouco aí desse momento. Aliás, vamos falar primeiro, antecede isso, os 2 mandatos a vereador, não é isso? É verdade. Vamos falar um pouco desse momento de vereador do Carluxo. Feitosa, eu me acho um cara privilegiado, né? Por estar na cidade de Lauro de Freitas e ter tido tantas oportunidades. Eu passei pela educação, na educação fui eleito o 2º mais votado vereador da cidade, né? Naquele ano, 2008, o mais votado foi o Dr. Márcio. Só para as pessoas entenderem, a sua entrada primeiro foi na Secretaria de Educação. Foi. Da Secretaria de Educação ao cargo eletivo. Na realidade, em 2004, eu fui candidato a vereador. Né? O nosso grupo, né, PT, PCdoB, PSB, PDT, a gente fez uma minoria na Câmara, né? E eu fiquei na primeira suplência, com uma votação boa, mas você sabe que tem a questão do coeficiente eleitoral, tem vereadores, inclusive, que se elegeram com uma votação menor que a minha naquele ano, em 2004, né? 2004. Em 2005, Moema assume e nos convida para a educação. Em 2008, eu saio da educação para buscar aquilo que era o meu sonho primeiro, que era ser candidato da cidade, a vereador, ser vereador da cidade. Ali nós logramos êxito com o trabalho realizado, claro, né? Tivemos, diga assim, a 2ª maior votação do município, né? Foi expressiva, né? Porque se não me falha a memória, naquele ano a gente tinha 87 mil eleitores na cidade, hoje são 150 mil, né? E naquele ano eu tive 2.332 votos. Se a gente for fazer proporcionalmente, eu ainda sou o 3º vereador mais votado da cidade. O primeiro é Vitinho, o 2º é Dr. Márcio, o 3º é Carluxo, de forma proporcional, né? Certo. Proporcionalmente. E aí nós tivemos exatamente 2 mandatos de vereadores, né? Claro, na educação ficou o Paulo Aquino, que era o meu coordenador executivo, né? Estava comigo na educação, e ele assumiu a educação em 2009, né? Janeiro de 2009. Tivemos 2 mandatos. Em 2016 eu tive um problema de saúde, né? Eu mesmo imaginei que talvez não pudesse estar aqui desde aquele período, né, 2016, porque eu tive um problema de próstata. Graças a Deus foi benigna, mas eu descuidei e tive que me ausentar, diga assim, da atividade política. Sim. Nosso partido fez um vereador, né, que é o Edivaldo Palhaço, né, foi vereador, o sobrenome dele, diga assim, ou o apelido dele é porque ele trabalha em circo e tudo mais, e essa atividade, né? Daí o palhaço. Ele justamente é um cara da arte circense, né? E ele traz isso para si com orgulho, e acho que a gente tem que, né? Claro. E aí o Edivaldo Palhaço se elege pelo PSB, juntamente com o Rosalvo, em composição com a gente se elege, né?
Ao terminar, a Moema me chama para a cultura. Aí eu fui para a cultura, né? Saí da educação, 8 anos como vereador, fui para a cultura. Na cultura nós fizemos também um trabalho legal, né? Cumprimos exatamente tudo aquilo que a nossa cultura quer, né? É fazer a cultura tradicional. Nós valorizamos o artista da terra, né? Fizemos as grandes festas populares, o calendário cultural foi exatamente respeitado, estreitamente respeitado, no sentido de que tudo foi feito e que isso nos levou a pensar de novo em 2020 a uma candidatura, né? Deixa eu lhe perguntar, o Teatro Lauro de Freitas é da sua época, da sua gestão na cultura? Não, o Teatro Lauro de Freitas é do Estado. Não, sim, mas a vinda dele para cá teve uma provocação, obviamente, não, né? Bem anterior. Até o Teatro né? dos anos, se eu não me engano, já anos 80. É um cine-teatro, né? É um cine-teatro. Cine-teatro. Tem lá a capacidade para 200, 220 pessoas. Isso, muito bacana ali o Cine-Teatro Lauro de Freitas, né? Isso. E não foi da nossa época, não, mas nós utilizamos muito em parceria exatamente com a gestão, que a gestão é do governo do Estado, né? Não é nossa. Sim. Da Fundação Cultural do Estado. Fundação Cultural do Estado, né? Não é nossa. Sim. Mas tivemos uma parceria muito bacana, né? E da cultura, eu, 2020, me atrevi de novo a pensar que poderia me eleger, né? Sim. Claro que o partido da primeira... PSB. Sempre PSB. Nunca saí do PSB. Nunca saí do PSB. Tenho 38 anos no PSB. Só tive 2 partidos na minha vida, que foi o MDB, o glorioso MDB, das diretas já, sim. Com Ulisses Guimarães, com toda aquela turma que nós conhecemos, né? Sim. E de lá... PSB, já em 85 já estava no PSB. Sim. Em 85 nós tivemos candidato aqui pelo PSB, que foi o deputado hoje falecido, Adelmo de Oliveira, né, ex-deputado, e estava um grupo grande que ainda faz a política aqui no município, participando, né? Sim. E a gente, diga assim, é um resistente nessa causa e a gente se mantém. Eu acho que a gente... não há perfeição nos partidos, como não há perfeição em nenhuma organização social. Mas não interessa a gente ficar saindo de um lado para o outro quando a gente sabe que as causas são as mesmas e a gente pode contribuir onde nós estamos. Pelo menos eu tenho isso. A mesma coisa é a minha vida e família. Nada contra quem se divorcia, mas eu tenho praticamente 40 anos com minha esposa e com meus 4 filhos, porque eu sou um pouco, diga assim, conservador nesse sentido. Né? Conservador no ponto das ideias e tudo mais, aquele conservadorismo que maltrata a nossa educação, que maltrata a nossa cultura, que maltrata o nosso povo. Não é isso. É conservar exatamente algumas coisas que eu amo muito, né? E que para mim são muito caras, que é a minha família, que eu tenho esse extraordinário amor pela minha família, e também esse partido que eu aprendi a amar, né? A gostar e trabalhar, fazer com que ele possa crescer, não só aqui no município, mas no estado da Bahia e algumas participações fora que nós tivemos. Eu acho isso muito interessante. Né? Me permita mandar um abraço para a minha presidenta estadual, Lídice da Mata. Me permita, querida. Grande figura. Me permita, Feitosa. Não, claro, sim. Então, nós tivemos essa oportunidade e em 2020 houve a pandemia, né? A pandemia, algumas coisas... Tá, mas o senhor ia segunda candidatura? Já estava na terceira, porque eu tinha sido 8 anos vereador. Tá. Aí eu fui para a cultura, fui para a cultura em 2016, não participei da eleição, justamente por causa da enfermidade. Tá. Aí Moema me chama para a cultura. A gente vai e dá uma resposta também legal a ela. Os artistas da cidade também sentem saudade, né? Falam que nós fizemos direitinho aquilo que é a obrigação de fazer. Nem um favor, né? Porque às vezes os caras entram lá, você que está fazendo um favor. Não. É como o Marcelo e você, Feitosa, falou muito bem, né? Que nós somos o empregado do povo. Operários do povo, né? Então, primeiro só foi operário do polo, depois foi operário do povo. Com certeza. É isso, Feitosa. Operário sempre. É operário sempre. Operário da família. Operário da família. Operário da família. Aí você percebe que aí em 2020, mais uma vez, a gente tenta, né? Mas a pandemia também atrapalhou muito. A cultura parou, né? Houve um entendimento de que a gente poderia ter abraçado mais os artistas, mas a legislação não nos permitia, embora a gente tivesse um fundo de cultura, mas ele era determinado para algo, é a legislação que determina, não somos nós. E aquilo atrapalhou muito a nossa eleição. Além do fato de que alguns companheiros, no meio do caminho, desistiu de mim e foram para outras possibilidades, né? Alguns até com receio de disputar a eleição comigo, porque achava que fazia um vereador, e esse vereador seria Carluxo e tudo mais, e aí foi buscar algumas facilidades em outros espaços. Natural da política, a gente compreende isso muito bem, né? Natural da política. Ao terminar a eleição, claro, a Moema nos convida para estar na SMDE, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Inovação Tecnológica, né? Antigamente a sigla era SEDICS, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais alguma coisa aí que está na sigla.
ela muda a sigla e nos dá essa atribuição, né? Uma secretaria pequena, orçamento muito pequeno, mas eu acho que a gente conseguiu fazer o que tinha que ser feito, o que podia ser feito, entendeu? Podia ser feito. E agora, nesse momento, ela nos convida, né, para ir para a CEINFRA. Eu acho que, como nós somos soldados de causas sociais, a gente não pode dizer não, né? Sim. Há uma necessidade, eu acho que ela pensou nessa necessidade e nos convida, né? É uma questão, não é prêmio, a gente sabe que não é prêmio. Bom. Você sabe que a cidade está difícil, né? Sim. A gente já começa com muita dificuldade, a chuva está aí nos atrapalhando bastante, né? Uma cidade, Feitosa, me permita dizer, mas uma malha viária que ela não foi, diga assim, pensada para esse porte que a cidade chegou, né? E não se muda isso da noite para o dia. Hoje nós temos a 4ª maior frota de carro do estado da Bahia, né? Sim. Carros pesados, não temos indústrias aqui, muito pouco. Você sabe que a nossa economia aqui gira comércio, serviço e quase nada de indústria. É uma coisinha aqui que é uma indústria de cosmético, outra coisa muito menor, né? Sim. A gente não tem áreas também para atender essa expectativa, né? Perdemos, inclusive na SMD, perdemos várias possibilidades de atrair empresas para aqui, de pequeno e médio porte, né? De não poluente. Não poluentes, que é o que a gente busca, né? Isso é importante. Mas nós deixamos também lá uma sementinha, viu? Deixamos uma sementinha lá na SMDE no sentido de trazer a indústria para cá, né? A gente está tratando com a Condec possui muitas terras aqui lá de Freitas. Eles têm quase 5 milhões de metros quadrados de terra. Ah, é? A gente está resolvendo com eles para ver se parte dessas terras passa para a gente. E lá na via metropolitana já estamos quase acertados de termos 500 mil metros, né, de terra quadrados, 500 mil metros quadrados de terra, para que a gente possa já trazer algumas possibilidades. Temos aí, estamos passando a secretaria com algumas cartas, diga assim, de intenção de algumas empresas querendo implantar aqui. Isso é bacana, Feitosa. E os caras querem vir, os empresários querem vir, estão lá no sul, tem outros estados, querem vir para cá. Nós estamos aqui, no aeroporto está ali, bons hotéis, né, bons condomínios para que as pessoas possam morar, muito próximo de Salvador, todo esse acesso norte aqui, né? Então, quando os empresários chegam, eles não são escravos do trabalho, eles querem também conforto. E Lauro de Freitas oferece toda essa possibilidade para eles. Eu queria fazer uma interferênciazinha. Olha, interfira que eu falo demais. Não, pelo amor de Deus, mas a ideia é essa. A ideia é essa, a gente ainda tem 33 minutos aqui para falar e é muito tempo. Eu tenho falado em programa anterior e não vou parar de falar nunca. Eu acho Lauro de Freitas tem um perfil extremamente interessante para o mundo empresarial, o mundo corporativo. É uma cidade privilegiada. Ela tem um aeroporto na porta e internacional. Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca Isso coisa. É muita coisa. Eu não sei precisar exatamente, mas ela tem aproximadamente 40 quilômetros de um porto. Isso é outra coisa que é um peso fundamental. Outra coisa, ela está praticamente a mais de uma BR, que é a 324. Próximo a 101. Ela interliga com outro estado que é Sergipe. Então, isso atrai o empresariado porque ele pode agregar esse potencial, essa facilidade ao lazer da sua vida, que são as praias, os hotéis, os condomínios. Pensa aí onde é que tem um lugar parecido com esse. Verdade, Pensei. Verdade. Pensei. E é isso exatamente, quando eles chegam aqui, aí a gente assim vê nesses empresários exatamente o desejo de estar aqui. E eles colocam muito claramente isso para a gente, né? Que a cidade, né? Além de que nós temos uma cultura, né, efervescente, já se falou que Lauro de Freitas, pelo menos aqui entre a gente, Salvador e no meio cultural, dizendo que Lauro de Freitas era o metro quadrado mais cultural do estado da Bahia. Pronto. A gente sabe que isso aí é um privilégio fazer termos, né, que alguém nos olhe assim, né? Sim. Nós somos uma cidade turística classe C, né? Chegamos a ser classe B, mas alguma coisa aí, ela deu uma descidinha, né? Hoje é classe C. Você sabe que a classe turística é A, B, C, D e E, né? Nós estamos bem classificados, sim, porque justamente por essas questões, por esses, diga assim, privilégios que você fala, né? O aeroporto, bons hotéis, boas praias, né? Uma noite bacana, diga assim, tudo isso faz com que as pessoas cheguem à Bahia e queiram, né? Quem se hospeda aqui quer conhecer Lauro de Freitas. Estou lá, mas a cidade tem o quê? E aí quer conhecer a cidade. E funciona muito aqui exatamente esse turismo empresarial, né? Os empresários chegam, vêm aqui soltam aí no aeroporto, né? E fazem os seus negócios nos hotéis aqui de Lauro de Freitas, né? Eles se reúnem aqui, trocam suas ideias, assinam os seus contratos. Então, tudo isso também é uma forma hoje tem excelentes hotéis e ao lado do aeroporto que possibilitam bate e volta
corporativo, né? Facilita a agenda e tal. Carlos, eu não vou poder deixar de te perguntar. Você, afinal de contas, você faz parte do grupo político atual, né, da gestão Lauro de Freitas, e nós já temos aí um candidato, né, que é o Rosalvo, um pré-candidato, né? Do meu ponto de vista, uma excelente escolha, né? A prefeita não poderia, com todo respeito aos demais candidatos, acho que ela não poderia escolher melhor. Inclusive, ele é o nosso próximo convidado aqui no podcast. Maravilha. E eu quero perguntar, amigo, o que o senhor acha da candidatura do Rosalvo? E se o senhor já conhece algum pré-projeto, enfim, do candidato, que eu imagino que os senhores têm um bom relacionamento, né? Enfim, e amigos, além de parceiros, né? Então, eu queria ouvir do senhor. Aliás, eu não, o programa que eu ouvi, porque assim, ó, aqui a gente tem um viés que é muito importante colocar, que é o seguinte: a nossa proposta, ela não tem um alcance interno. Por mais que a gente fale para Lauro de Freitas, a gente está falando para muito mais Lauro de Freitas. Com certeza. Isso me deixa muito feliz na construção desse projeto, que é o seguinte: quem está lá fora assistindo, eu tenho visto que a audiência nossa, fora do estado, ela tem uma audiência, eu vou acompanhar isso e vou estar sempre pontuando isso aqui. E isso é bom porque o investidor está ouvindo isso lá fora. Com certeza. Né? Claro que a gente tem hoje aí a rede social, né, que leva essa informação para tudo quanto é lado, mas um pouco maquiada. A gente sabe. A televisão é mais difícil. Isso aqui é mais difícil. Nós estamos aqui ao vivo falando. Né? Então não dá para a gente mentir, depois editar, botar para cá, cortar e tirar. O que a gente está dito. Né? Nosso programa ainda não é ao vivo valendo, mas o mês que vem já é ao vivo valendo. Mas aqui não tem edição, é direto. Então, assim, essas informações, para nós, Carluxo, é muito interessante para o que você vai dizer agora, para o cidadão laurifreitense, que já vota em Lauro de Freitas, né, saber o que vem por aí, quem são, quem vai, quais são as pedras, quais são os projetos que vêm aí, tá? Para o cidadão que é recém-integrado a Lauro de Freitas e mora nesses condomínios, porque aqui é um paraíso das dificuldades de Salvador, corre para cá, quem quer, enfim, você acabou de falar da qualidade que Lauro de Freitas oferece, sem falar que chegar ao aeroporto mais rápido para não perder o voo, Lauro de Freitas é melhor, dá para você dormir mais. Salvador, você sai 4 horas da manhã para pegar um voo. Lauro de Freitas, você sai 15 minutos antes e você pega seu voo. Então, é para cá que todo mundo está vindo. Né? E eu quero que essas pessoas que me perguntam, eu moro aqui também, então tem um grupo de amigos, estão sempre dizendo, quem é? Mas eu não conheço, vou estar em quem? Então, agora a gente está levando isso para as pessoas. Lá para fora também, para as pessoas saberem o que é que o grupo político desse município pensa para esse município na próxima gestão. E aí está a minha pergunta. O que vem por aí... Muito bom, com o Rosalvo. Muito bom. Desculpa, mas se não quiser responder parte do que eu perguntei, claro, não é político. Eu não sou político. Eu pergunto assim que o povo quer ouvir. Tenho certeza que você terá as perguntas que forem mais difíceis. Eu vou responder, diga assim, de forma mais sucinta, mais rápida. Mas é uma pergunta muito fácil você me perguntar sobre Rosalvo, né? Rosalvo é um jovem, né? Rosalvo é muito jovem. Rosalvo tem idade praticamente de ser meu filho. Eu estou com 70 anos, Rosalvo só tem 44 anos de idade. É um cara extraordinário. Ele é advogado, é procurador do município, né? Concursado, procurador do município, né? A primeira eleição de Rosalvo foi em 2008 também, nos elegemos junto, vereador, né? Foi presidente da Câmara por 2 ou 3 vezes, inclusive eu ajudei a Rosalvo ser, diga assim, presidente da Câmara, um cara extremamente comprometido com as causas sociais. Ele é filho do Jambeiro, ali na Areia Branca, ele nasceu ali, onde os pais deles estão ali até hoje, né? E ele tem essa relação umbilical com a cidade de Lauro de Freitas, né? Ele é realmente, eu e você não somos laurofreitenses, né? Nós somos, diga assim, alguém que está chegando. Filhos adotivos. Eu recebi um título aí me dado por César, secretário de saúde, hoje vereador, né? Recebi o título, mas ele nunca foi lá me levar o título no dia. Eu não pude estar, fiquei de receber lá pelo menos o papelzinho dizendo assim, você é o cidadão. Mas está titulado aí porque está registrado aí nos anais da Câmara de Vereadores. Mas ele é um nato da cidade, né? Ele é nascido na cidade. É um cara extraordinário, um cara jovem, como eu falei, extremamente competente. Eu acho que a escolha não foi melhor. E não foi Moema que escolheu. Moema fez o seguinte, ela fez um processo que durou um pouco, onde vários nomes estavam como candidato. Eu, inclusive, para marcar, diga assim, posição como político, né? Eu sou presidente também do PSB aqui no município, eu botei meu nome, mas eu não fiz em nenhum momento nenhum movimento para que fosse o meu nome, né? Não fiz nenhum movimento, né?
E no momento da conversa com aquela comissão ali, que foi uma comissão formada para ouvir quem seria o candidato, ela tinha 4 ou 5 pessoas na mesa, aí ela chega para mim e quem é o candidato? Na realidade, o meu primeiro candidato foi o César, até por uma relação que nós temos também, foi secretário de saúde, nós tivemos uma relação muito próxima. Foi quem primeiro falou comigo que era candidato, o Rosalvo entrou um pouco depois querendo, e eu disse, não, César, você é o nome, eu vou me comprometer contigo. Então, fui no compromisso com o César. Mas a minha segunda opção foi o nome de Rosalvo. E quando eu falei de César, ela me perguntou por que César. Eu expliquei, né? É um cara que foi vereador, tem 5 mandatos. Sim. Se me permita falar do cara um pouquinho. Sim. 5 mandatos. Foi para, diga assim, para a Secretaria de Educação, de Saúde. E lá o cara fez coisas boas na saúde, né? Fez coisas bacanas, né? Então, a gente entende que poderia. Pegou um momento difícil, que foi, inclusive, a pandemia, né? E ele cumpriu muito bem a missão dele. Se cercou de profissionais da área de saúde, né? Para que pudesse dar a ele essa possibilidade de gestar bem a saúde. E aí, o meu segundo nome foi Rosalvo. Ela me pergunta por que Rosalvo? E eu digo para ela, Rosalvo, pelas qualidades que ele apresenta, é filho da cidade, se relaciona bem com todas as áreas da cidade, do Jambeiro, Itinga, Areia Branca, Portão, o lado de cá de Vilas, o Encontro das Águas, ele tem uma fácil penetração, né, de comunicação, inclusive, e de atender a expectativa de todas as camadas sociais da cidade. Sim. Isso é muito bom, porque Rosalvo é um nome de pouquíssima rejeição. Claro que todo político tem rejeição, mas Rosalvo é um nome de pouquíssima rejeição. Além do fato, o cara foi vereador por 3 ou foi 4 mandatos, se não me falha a memória aqui, eu acho que foi 4 mandatos, né, se não me falha a memória. 2008 a 2012, 2012 2016, não. 3 mandatos. 3 mandatos. 3 né? mandatos. 3 mandatos. E ele perdeu em 2020 praticamente com uma votação enorme. O cara teve 2.000 votos e perdeu a eleição porque ele estava num partido muito forte e a diferença de um para o outro foi pequena. Sim. Então o partido dele elegeu 3, né? Sim. Ele teve um pouquinho a menos a votação para se eleger vereador. Então, o cara que com 4 mandatos conhece a educação do município, conhece a saúde do município, conhece a cultura do município, conhece as necessidades do nosso povo, conhece exatamente as necessidades de todas as áreas que a gente atende, né? Claro que ele está preparadíssimo. Com relação ao plano de governo, você sabe que ele está no PT e o PT tem uma questão de fazer o programa de governo participativo, né? Isso ainda não está, porque vai se fazer um pouco mais para frente, até porque agora se é uma pré-campanha, ele não é candidato, ele é pré-candidato a vereador, né? Isso, a legislação nos dá essa possibilidade. Hoje a eleição ela é realizada em 45 dias, antigamente era 3 meses, né? Sim. Então tem esse período de pré-candidatura, de pré-campanha, né? De pré-campanha. Então mesmo os vereadores que estão colocados aí, todos são pré-candidatos, né? Mas eu acho que foi sim o conjunto de forças, posso dizer, que escolheu o nome de Rosalvo, acertou, não poderia ter. Tinha igual, mas melhor não tinha. Com todo respeito aos demais, inclusive o senhor que se colocou à disposição. Tinha igual, mas melhor não tinha. Melhor não tinha. Eu sou simpático à imagem dele. Eu não o conheço, eu sou muito sincero e não vai gostar de conhecê-lo. Não estou aqui para formar nenhum tipo de opinião, não é essa a ideia do projeto, pelo contrário, isso aqui eu criei chamando de tribuna livre, aqui é do povo. Maravilha. Né? Povo, a gente tem que estar muito à vontade, né? Aqui eu estou para perguntar, fica à vontade, não estou para formar, mas assim, sem excluir ninguém, talvez eu tenha nesse momento olhado mais aí o que circula e gosto com todo respeito, que eu também sou um senhor, né? Muito embora eu não pinto o cabelo, porque meu cabelo branco só nasce na barba. Bigode e barba é meio branco. Se eu deixar crescer aqui é tudo branco. É mesmo? Mas cabeça não. E eu tenho um irmão um pouquinho mais novo, já está com a cabeça quase igual a sua. Imagina. Então, assim, Deus inverteu o processo genético aí, que meu cabelo branco, mas também já sou um senhor. Né? Então, com todo respeito aos senhores, eu aposto muito nos jovens. Também aposto. Porque tem sangue, tem garra, né? Mais força do que a gente. Claro, e política requer muita energia, a gente sabe disso. É verdade. Porque as pessoas envelhecem muito rápido na política, porque não é fácil, né? Então, mas tem algum projeto específico que você já é do seu conhecimento ou ainda é muito cedo para se falar nisso? Olha, eu sei que ele tem um projeto grande que é exatamente, né, cuidar do nosso povo. Sim. Né? Quando você cuida de povo, você tem que ver as variáveis, né, as variantes que
que isso, diga assim, lhe conduz, né? Sim. Que é a questão da saúde, sim, melhorar a qualidade da nossa saúde. É como a gente falou, né? Ah, tá ruim, falta muita coisa. Não estou falando em estar ruim, eu estou falando que falta muita coisa, porque a qualidade a gente nunca atinge, a gente sempre pode melhorar a qualidade. Sim. Então, eu acho que tem muita coisa por fazer, né? Agora, no projeto específico, se tem, ainda não foi falado para mim, com certeza, Feitosa, está no coração dele, você vai perguntar a ele, ele vai ter que lhe responder aqui, viu? Sim. Carluxo, eu vou lhe fazer uma pergunta que é minha. Fique à vontade, minha, Feitosa. Né? Eu, assim como você, também fui sindicalista, tá? Maravilha. Eu fui sindicalista do meu segmento, fui presidente do meu sindicato por 2 vezes. Né? Conheci a senhora Moema quando ela era do Sindiquímica. Né? Sindiquímica. O meu era o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo de Diversões do Estado da Bahia. Maravilha. Fui vice-presidente da ANEAT, que é a associação que a gente não tinha federação, né? Então, fui vice-presidente da ANEAT. Fui parceiro do seu partido, PSB, PCdoB, Raimundo Lima, que você deve conhecer, é meu amigo. Claro. Participei de Serestas, conheço. Fui um sindicalista atuante. Que bom. Tem uma pergunta que eu vou lhe fazer que me incomoda, que está dentro da minha cultura, do meu viés. Vontade. O que você acha? Aí eu vou lhe perguntar, talvez, ao secretário, talvez ao ex-secretário. O que você acha de um vereador que deixa de ser vereador ou, não sei como funciona, mas passa a ser um secretário? O que você acha disso? É o seguinte... Assim, só para complementar, por que eu te pergunto... Fique à vontade. Desculpa, até para te dar tempo você... Fique à vontade, fique à vontade. Porque eu entendo que o papel do secretário, como meu colega Marcelo acabou de falar aqui, ele é de fazer o prefeito, o nosso atual ou futuro prefeito, cumprir com suas promessas. Claro. Então, se não existe o vereador, então o povo não vem até a mim diretamente fazer isso, e o povo elege para. É isso. Né? E eu vejo que hoje é muito comum, não só em Lauro de Freitas, mas em outros lugares, alguns deputados, até federais, saem para um ministério. Não é isso? Você vê que eu estou pegando o plano geral dessa né? Tô entendendo. E assim, deputado estadual também sai para determinada secretaria. Né? E aí vejo também, vereador, o que você acha disso? Feitosa, é uma pergunta, diga assim, muito interessante de se fazer. Pela primeira vez eu ouço essa pergunta. Digo para você o seguinte, claro que o povo elege o vereador para uma causa. Sim. Uma causa. Dentro da organização partidária, política, eu digo sempre, né? Quem constrói poder, quer estar no poder, quer governar. Governar para quê? Para poder colocar as suas ideias, colocar os seus projetos e melhorar a vida do povo. Não tem sentido você fazer política se não for para melhorar a vida do povo. Né? Claro que você, como um assalariado, você pode melhorar a sua vida também, porque você recebe um salário, e às vezes esse salário pode ser maior do que o salário que você recebia normalmente no seu trabalho. Né? Então, é um desejo das pessoas fazer parte disso. Quando você elege exatamente um vereador que dentro do partido que quer estar participando, se ele tem um quadro vereador, um quadro técnico bom, ele pode puxar esse quadro, até porque ele quer também que o seu partido, dentro daquele governo, ele realize o trabalho que ele o confiou. É uma questão de que ele precisa ter a competência, não pode ser um prêmio para tirar alguém que ganhou a eleição. É uma necessidade de administrar, eu entendo como uma necessidade de administrar. Por exemplo, como é que eu entro na administração pública? Né? Eu fiquei numa suplência, e naquele período não tinha o hábito ainda de se tirar o vereador eleito para ser secretário. Eu fiquei numa suplência. Nessa suplência eu vou para uma secretaria difícil, porque era difícil você receber uma secretaria com 16 anos em outras mãos, e você vem para a sua mão e você encontra uma série, diga assim, de comodismo, não digo erros, não, nada disso, mas as pessoas com esse tempo todo se acomodaram um pouco, ficou ali e achou que as coisas, não enxergava, não tinha uma crítica exatamente para apontar que aquilo não estava bacana, né? Não estava legal. Então, nossa condição foi que a gente foi, e aí é descoberto o Carluxo gestor, Carluxo administrador, Carluxo que fez com competência. E a gente vai exatamente trabalhando essas questões.
Digo para você que em 2009 a gente estava muito bem, a gente poderia voltar a administrar a Secretaria de Educação, mas o meu desejo era estar na Câmara, era experimentar a Câmara. Justamente por isso eu fui para a Câmara, né? Quando existe exatamente puxar um vereador que foi eleito para ser secretário, não significa que abdicou-se da política, porque quem vai entrar no lugar desse vereador é alguém que ficou como suplente dele, que também teve uma luta, tem um conhecimento e quer estar ali. Se ele é um cara que, diga assim, pode se posicionar melhor administrativamente, ter mais experiência, não sei. Essa é uma questão dos partidos, uma questão de quem está no cargo de prefeito ou prefeita fazer essa escolha, né? Qual é a qualidade vista, né? Eu não posso lhe responder, mas eu posso dizer que tem um pouco de política, sim, tem um pouco de busca pelo poder, claro que ele é necessário para a gente transformar, e um pouco de confiança do partido lhe indicar. O partido lhe indica porque você é um cara que militou no partido, você sabe quais são as lutas do partido, sabe qual é o plano, diga-se, o projeto do partido, e você pode executar bem esse projeto do partido naquele espaço de poder que é o poder executivo, né? O poder legislativo ele tem um papel muito bacana, e esse papel ele não pode ser de forma nenhuma, diga assim, esquecido. Desviado. Correto. Ele não pode nunca ser desviado. Exatamente, você usou o termo certo, ser desviado. Porque é o cara ali que vai propor, vai fiscalizar, vai fazer com que haja a correção, diga assim, da coisa pública, né? Porque muitas vezes você quer fazer porque você acha que deve fazer. E você não pode fazer porque você acha que deve fazer. Não é o seu desejo, é o desejo do povo, é a necessidade do povo, é o que a lei lhe determina, como você pode fazer, de que forma fazer. Às vezes a gente atrasa muitas coisas aqui porque a gente tem um desejo muito grande de fazer, e aí você vê um processo diga assim, de licitação que tem um trâmite, mas aquilo é correção, aquilo é exatamente a lei determina que seja assim. Você tem que ser paciente para atingir exatamente a sua possibilidade de fazer, mas cumprindo todo o trâmite. E quem pode fiscalizar isso para que você, né? É o poder legislativo, né? Então, eu acho que não é algo, diga assim, incomum. Você vê que na Câmara os deputados, senadores, mais deputados até do que senadores, deixam exatamente as suas posições para ser ministros, né? Isso é natural, isso é o desejo do partido, que pega um quadro. Por exemplo, vamos lá, chutar aqui, o ministro de Portos e Aeroportos. É um cara que tem uma veia ali, que já tem algum conhecimento daquilo, não é alguém que vai para lá, como diga assim, um novato sem conhecimento. Ele tem que ter algum conhecimento daquela causa, né? Então o partido vai buscar o seu mais qualificado. Às vezes esse mais qualificado está exatamente no deputado, entendeu? Eu não sei se eu lhe respondi bem, mas eu tenho essa... Respondeu. Assim, o bom estar falando disso contigo é que eu também tenho o meu perfil sindical. E assim, a gente... no seu caso, você tinha muita figura do patrão. No meu, se área artística, o artista terminava sendo o seu próprio patrão. Então, assim, o patrão era o governo, uma emissora de televisão, uma companhia grande de teatro. No mais, é o artista mesmo que produz o seu trabalho, a sua empresa. Então, essa figura, ela era meio que reduzida dentro do processo. Então, pegando aí esse gancho, a minha reduzida e a sua, que era plena, eu trago aqui o seguinte... o povo elege o executivo e elege o legislativo exatamente para legislar, ou seja, buscando adequar inclusive as leis para facilitar o executivo, executar o que precisa ser feito em prol do povo, né? E aí elege também o legislativo para poder fiscalizar o prefeito e falar: prefeito, o senhor prometeu, nós fizemos a lei, não está sendo cumprida e tal. Mas na hora que eu sou vereador, esse bate-papo aqui é nosso, já está encerrando. Claro, é fica nosso, à vontade, né? Fica à vontade. Na hora que eu sou vereador, perceba o que eu quero colocar. Na hora que eu sou vereador, e aí eu saio da minha cadeira com o papel que o povo me deu, com o título que o povo me deu e o povo me botou lá, e eu vou para a secretaria, eu começo a responder para um patrão que não é mais o povo. É o prefeito, é o governador, é o presidente da República. Nessa escala que nós fizemos aqui agora, eu e você. Não é isso, não é verdade? Mais ou menos, me permita. Porque na realidade é o seguinte, quando o secretário... E quer dizer o seguinte, nós vamos avançar, que nós estamos chegando no final, mas assim, essa é uma pergunta também, quando eu estou na roda de amigos, que de fora, principalmente de fora, fala assim, e como é que Lauro de Freitas vê isso? Como é que os próximos políticos veem isso? Enfim, pode concluir. Para você é o seguinte, olha... Na realidade, nós temos exatamente uma linha hierárquica, onde o prefeito ou a prefeita, ele está na posição de comando.
Mas se o prefeito conhecesse de todas as atividades humanas, conhecesse de saúde, de educação, de cultura, de infraestrutura, ele não teria necessidade de secretário. Botava lá qualquer técnico e o técnico simplesmente ia fazer o que ele mandasse e tudo mais. O secretário ele tem um papel importante, ele é um assessor, ele é para dizer não quando a coisa não for bacana, ele tem que ter, diga assim, o conhecimento, diga assim, e como é que eu diria, qual é o termo? Ele teria que ter a própria consciência de dizer para o prefeito, não, isso aqui não é legal, nós não vamos fazer por aqui, nós vamos fazer por aqui, porque tecnicamente o caminho é esse, não esse. Então, o secretário é um assessor direto do prefeito, né? Aqueles que exatamente, como a gente diz na gíria, né, que são pau-mandados, que estão ali simplesmente, eles não vão ter essa oportunidade de dizer, né? Mas quando ele não faz isso, ele não vai fazer corretamente, que infelizmente o prefeito ou a prefeita ele não domina todas as atividades, né, que a sociedade demanda. Certo? Será que o Lula conhece, diga assim, botar essa figura extremada que nós amamos, exatamente o Lula, você como sindicalista e como artista, sei que tem isso, né? Será que o Lula ele conheceria exatamente de todas as atividades que precisa ser, diga assim, executadas para que o país cresça, para que o país seja pleno? Não, ele é a autoridade final, mas ele vai ter lá os seus ministros que vai chegar para ele e vai dizer, presidente, esse porto não dá para fazer aqui, esse porto vai ser ali, porque os técnicos disseram isso para a gente, nós vamos ter que respeitar isso. Então, eu não me sinto numa condição, diga assim, eu me sinto numa condição de assessor de Moema, não na condição, diga assim, de alguém mais, né, para estar sempre atendendo. Quantas vezes eu já disse a Moema, não, Moema, isso eu não vou fazer, até porque a gente sabe que não dá para a gente se vilipendiar recebendo uma ordem que a gente sabe que não vai ser bem executada, bem cumprida, e você vai assinar, porque hoje é o seu CPF, não é só o do prefeito, não, é seu CPF também. O Ministério Público lhe abraça. Claro, lhe abraça. É o seu CPF também, está casado com o dela, né? Nós somos, diga assim, ordenadores de despesa. Quem assina exatamente, praticamente os pagamentos e tudo mais, as transferências, esse negócio, somos nós que vamos botar lá a nossa canetinha. Então não dá para a gente aceitar tudo, né? Achando que seja apenas o prefeito. Não, a gente tem que chegar para ele e dizer, olha, não dá para fazer isso, me permita, mas eu não posso fazer isso. Carluxo, vamos lá. Use aquela câmera ali e fale para o cidadão laudifeitense por que ele pode apostar no seu candidato. O que é que ele pode esperar na próxima gestão? Meu amigo, eu digo o seguinte, vocês podem esperar que o meu candidato, você fala prefeito, não é isso? Prefeito. O meu pré-candidato a prefeito. Você tem algum candidato a vereador? Tenho. Pode alguns. Eu tenho alguns candidatos a vereador. Cite aí. Como presidente do partido, eu tenho 22 candidatos é isso que eu queria falar, me perdoe. Como presidente do PSB, né, laudifreitense, não é isso? Sim. Fale dos seus candidatos. Eu tenho 22 candidatos, né? São 15 homens, 7 mulheres, né? Hoje o vereador César da Lindóia, eu posso falar dele porque ele já é vereador, é um dos nomes, né? Nós temos vários nomes, nós temos Nonô, nós temos César da Lindóia, nós temos Elton Carluxo, nós temos Camila. Fale para aquela mente, fale para o povo. Nós temos Camila, então são 15 homens, 7 mulheres, né? Sim. Eu não gostaria até de nominá-los, embora já nominei alguns que me veio à memória, né? Mas nós temos, deixa eu ver mais quem é candidato aí. Se eu soubesse que você ia me fazer essa pergunta, rapaz, Feitosa, eu tinha anotado o nome de todos. Você é o presidente, eu não posso deixar fora o seu espaço de você falar seu partido, seus candidatos. Mas a todos do PSB Lauro de Freitas. Todos do PSB Lauro de Freitas. São todos meus candidatos. Claro que só tem um voto, né? Sim. Mas a nossa responsabilidade diz que a gente tem que estar apoiando igualmente. Essa semana eu estive lá em Areia Branca apoiando o pré-candidato, irmão... Ele é da iluminação, me esqueci o nome agora dele, rapaz. Me esqueci o outro nome dele, José da Iluminação, né? Um cara que trabalha aqui, botando as iluminações, consertando, arrumando aí, diretamente junto até a Coelba, né? Faz um excelente trabalho. Eu estava lá em Vida Nova fazendo a defesa, né? Numa reunião, ele apresentando lá, o espaçozinho fechado, pode sim fazer a reunião dele. Eu estava lá falando sobre as qualidades dele, né? José Rogério da Iluminação, estava lá. Depois eu saí e fui para o Parque São Paulo falar de Camila Cardoso, que é outra mulher extraordinária, que está como candidata também. E isso aí tem feito, né?
Eu estive também com o Wilton, né? O Wilton do Mototáxi, que ele foi que organizou os mototáxis aqui da Itinga e tudo mais, né? Um cara bacana. Eu estive lá também. E outros candidatos, é o Nono Neves, Gel do Gás, já falei o nome do vereador, né, César da Lindóia. Então, são 15 pré-candidatos a vereadores, homem, que a legislação determina isso, como são 21, né, 22, porque é o número da Câmara, e mais um. Como nós temos 21 vereadores, são 22 candidatos, sendo que 30% são mulheres, né? Pode haver mais, né? A gente quer que as mulheres se apresentem um pouco mais, porque às vezes a gente fica dizendo... Vamos ser, mulherada, vamos participar, vamos fazer a política, é necessário que vocês estejam ocupados os espaços de vocês. Mas, às vezes, a gente não tem aquelas mulheres com vontade. A política talvez ainda amedronte parte das mulheres, não todas. Né? É um processo novo também, né? É um processo novo. A mulher agora que ela está se colocando à disposição e está brigando por esse espaço, né? Graças a Deus, né? Deixa eu te falar. Eu aproveito a oportunidade para deixar aqui para ti um convite. Veja aí, a gente abre espaço para os seus candidatos. O PSB é nosso, a gente abraça. Maravilha. Como todos os partidos, aqui não vai ter espaço diferenciado para ninguém e tempo ninguém. 2 em 2, ou pode ser de 4 em 4, a gente distribui o tempo para vir trazer o seu recado. Né? Maravilha, Feitosa. Eu lhe agradeço essa, né? Essa, diga assim, questão democrática de você tratar, né? A política como todos iguais, independente exatamente, diga assim, da coloração partidária, como você falou, e você traz essa possibilidade. Quem escolhe é o povo. Maravilha. Quem escolhe é o povo. E o povo precisa ter acesso a quem vai votar. Fazer a sua escolha. Porque escolhido não tem como voltar atrás. Só daqui a 4 anos. É verdade. Né? Então, essa tribuna aqui tem esse papel. A ideia nossa, Carluxo, é que todo laudifreitense, seja ele laudifreitense ou quase, como é o meu caso, seja ela laudifreitense, conheça quem pretende fazer e o que pretende fazer. No processo eleitoral, a gente vai fazer debate, a gente vai abrir isso aqui bastante, mas agora no pré, é interessante também a gente abrir esse espaço. Já está aberto esse espaço. Daqui a pouco tem um candidato aí do PL sentado na sua cadeira falando comigo no próximo bloco, né? E assim, a democracia está estabelecida. Muito bom, parabéns, Feitosa. Seja da esquerda, seja da direita, de onde for. A prefeita está aberto a todos. A gente luta tanto pela democracia, né? Então nós temos que prezar dando exemplos de democracia. Né? Eu fui um sindicalista que briguei muito nesse sentido. Não fui daquele acomodado. Eu, Stepan Essessian, ele do jeito dele e eu do meu jeito, a gente fez uma política nacional mesmo. Incluindo São Paulo, Santa Catarina, enfim, o Brasil, Sergipe, Ceará, Piauí. Você não tem ideia como eu viajava nesse país, sentando com os artistas e brigando. A lei de direitos autorais, eu fiz parte desse processo, das conquistas, briguei, fui para Senado, fui para Congresso, fui bater na porta. A gente fazia um movimento muito forte. Então, eu entendo a importância que tem dessas pessoas que querem lutar pelas pessoas, serem conhecidas e serem privilegiadas. Uma coisa bacana, Feitosa, é que o artista por si só já faz, diga assim, um processo democrático, né, com a sua própria arte, né? Sim. A arte, ela politiza, a arte faz com que a gente conheça, né, os lados da vida, né? Os lados da vida. A arte sabe lhe dar, diga assim, uma noção do que é democracia, do que é ditadura, do que é bom e ruim. A arte, principalmente ela casada com alguém que tem a veia de sindicalista, ela fica melhor ainda. É o que você fez, né? Sim. Está como artista e na função de sindicalista. Eu deixei de ser ator, deixei de ser diretor, deixei de ser cenógrafo, que eu tenho um acúmulo por ter passado em televisão, que produzia teledramaturgia e tal. Então eu tenho um currículo razoável na área. Eu deixei tudo isso e pulei para dentro do movimento, fazendo parte ali inicialmente, bem que de longe, que eu era jovem, da construção do STIC, que é o Sindicato da Indústria Cinematográfica Carioca, na minha época, Rio de Janeiro. Aí vinha o SATED, né, fiz parte ali também, era jovem, mas estava ali pela luta, pela conquista, né, na época, para não gravar, fazer novelas de sábado, né, então teve um movimento muito forte. E aí eu vi que eu poderia contribuir muito mais com a minha garra, com o meu olhar, digamos assim, de trabalhador empresarial, vamos assim dizer. E entender quem era a minha classe.
Então, por isso, hoje eu faço um projeto desse aqui, amigo, nós estamos encerrando. Parabéns. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu faço com esse propósito. Lauro de Freitas tem um potencial maravilhoso e essa mesa aqui é Lauro de Freitense. Maravilha. Uma pergunta que não me deixa calar. Quem será seu sucessor político? Porque você não vai deixar essa sua história acabar quando você se aposentar do processo. E todo mundo se aposenta um dia. Maravilha. A Silvio Santos se aposentou, está em casa de pijama. É isso. Mas vamos lá, sucessor político. Você vê o seguinte, Feitosa, isso é um fato, né? Eu digo assim, a sucessão ela tem que ter, principalmente na política, ela tem que ter, diga assim, vontade das pessoas, né? Vontade daqueles que estão próximos a você, de querer fazer, né? Sim. O empresário, normalmente, ele forma seu filho dizendo, olha, você vai herdar a minha empresa. Diga assim, o artista, muitas vezes assim, né? Ele quer que o filho siga a arte, mas alguns não querem a arte do artista, né? Não querem seguir. Mas o artista, ele quer exatamente que seu filho seja um artista tão bom ou melhor do que ele. É o que nós pensamos na política, né? E você falou aquela questão da renovação. Sim. E hoje nós temos exatamente esse processo de renovação. No primeiro momento as pessoas acharam, você sai candidato a vereador, pode ajudar o partido, pode ser um puxador. Eu digo, não, vou ser puxador de nada, irmão. Cada um tem suas chances e seus momentos, né? Você vê o seguinte, eu tenho na família meus filhos, tenho o Elton Carluxo, tenho o Cleito Carluxo, que está no Conselho Tutelar, inclusive, né? Foi no movimento estudantil, ajudou a organizar o movimento estudantil Lauro de Freitas. E digo para você, quando eu estava na educação, meu amigo, eu fiz uma das coisas interessantes. Sim. Que era o seguinte, meus filhos todos naquele momento estudavam nas escolas municipais de Lauro de Freitas e nas escolas estaduais do município. Você tem lembrança disso, que a gente defendia muito essa questão, Sim. não era, Marcela? Defendia muito isso, porque se a escola não é boa para as pessoas, se ela não é boa para os seus filhos, não pode ser boa para as pessoas. Então a gente primava por isso, né? Sim. Então hoje eu tenho filho, é jornalista, tenho, né, graças a Deus, Que é o Elton Carluxo, né? Tem o advogado que está lá, trabalha diretamente na assessoria, né, por concurso público, lá com o vice-governador de Sergipe, né? Sim. O cara, inclusive, ele é vice-governador e é secretário da Educação também. Sim. E o Anderson Carluxo está lá. E o Cleito está aqui no Conselho Tutelar. Sim. Eu acho que essa é a nossa sucessão, né, amigo? De você... Mais um, eleja um. Eu sei que ser pai... O que está mais, diga assim, que tem um pouquinho mais de política e me acompanha é o Elton Carluxo, né? O Cleito foi candidato a vereador em 2016, ficou na primeira suplência, foi quando ele perdeu para Edivaldo Palhaço, ele quase que empata a eleição, mas... Sim. Perdeu para Edivaldo Palhaço, porque tiveram, né? No partido, se você é socialista, você não pode ser um socialista apenas de boca para fora, né, irmão? Sim, você tem que proceder exatamente, né? Embora o meu voto tenha sido dele, mas as condições, como presidente do partido, eu busquei igual para todos eles. É a mesma coisa. O Elton Carluxo, ele se colocou à disposição, se colocou querendo ser. Ele ajudou, assessorou, inclusive, a campanha de Cleito, a minha campanha para deputado lá atrás, você até perguntou, eu não falei sobre isso, né? Em 2010 a gente teve uma votação muito bacana. Nos anos 90, Bacelar, nós também tivemos uma participação, era PT, PSB e PCdoB, para deputado estadual. Nós tivemos lá, se você pegar o Jornal à Tarde da época, né? Não sei se a gente encontra aí nas redes sociais, mas o Jornal à Tarde da época, você vai ver lá o nome Carluxo, e eu fiquei muito bem colocado, né? Naquela ocasião, irmão, a gente tinha dificuldades, eu ainda me lembro da votação, foi 1.666 votos. Eu ainda estava, diga assim, com o pé em Lauro de Freitas e um pé no Rio Vermelho, né? Sim. Então você percebe o seguinte, anos 90, a Moema também foi candidata nesse ano, né? E aí você percebe o seguinte, e de lá para cá o Elton, ele tem me acompanhado nessas questões, né? Ele me assessorou nas minhas campanhas, me assessora, assessorou a campanha vitoriosa de Fabiola Mansur, assessorou a campanha de Lídice aqui no município e também ajudando-nos... Mas não é pré-candidato nessa? O Elton Carluxo é pré-candidato nessa. O Elton Carluxo é o nosso convidado, já. Vamos organizar isso. Tá bom, meu querido. Carluxo, você tem um minuto, amigo, para as suas considerações finais. Pode usar aquela lente. Boa sorte. Meu amigo Feitosa, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é agradecer a você por esse grande trabalho que você faz, entendeu? Um grande trabalho, extraordinário trabalho, de informar, diga assim, ao nosso povo, não apenas o povo de Lauro de Freitas, né? Mas os baianos, os brasileiros, e o mundo está te ouvindo, está te vendo, né? E isso é muito importante, não é, Bacelar? A gente trazer a boa informação. Hoje, no meio de tantas fake news, de tanta coisa errada, a gente trazer a informação correta, olho no olho, nesse bate-pronto que está aqui, né? Espontâneo. Sem hipocrisias, né? Falando direto, fazendo perguntas difíceis, mas
na busca de extrair o melhor exatamente. Nada combinado. Nada combinado. Perguntas sim. difíceis para fazer extrair o melhor exatamente das respostas. Sim. E fazer com que o nosso povo conheça quem está ali governando, quem está ali, assim, ele dirigindo, quem está exatamente com esses desejos de estar tendo essa participação. Então, amigo, parabéns para você, sucesso no seu Lauro de Freitas Cast. Nosso Lauro de Freitas, nosso. Com certeza, viu? Eu te agradecer mesmo, dar um abraço para deixar também o meu abraço para esse queridíssimo amigo de mais de 40 anos aí, o Marcelo Santana, um cara extraordinário, amigo, irmão. Bacelar também outra figura singular, né? E a sua produção que está ali com paciência. Ali é o Caio, o nosso técnico. Caio, valeu. Reman Caio, nem isso, Reman, nem isso, Reman Caio. Não é qualquer um, não. E o Elton que está ali me fiscalizando para saber se eu vou me sair bem ou mal. Depois a nota é dele, viu? Não, saiu bem. Eu agradeço, né, em nome do programa, em nome da audiência, eu agradeço o fato de ter aceitado o nosso convite. Sim, né? Gostei muito de conhecê-lo, gostei muito da sua história. Eu acho que a sua história agora ela vai engrossar o caldo. Maravilha. Né? Porque mais gente vai ter acesso, como eu, por exemplo, né? E essa é a ideia. Obrigado. Então, muito obrigado. Tá? O convite aos seus pré-candidatos está, como é que se diz? Afirmado, convidado, inclusive, a Elton. Obrigado. Ele veio hoje com uma camisa sexy, aí não quis sentar aqui conosco, né? Mas ele é nosso convidado. Essa juventude tem essas... E assim, pessoal, agradecendo aqui a presença do Manuel Carluxo, mais popularmente conhecido, Carluxo. E não há outro igual, é o primeiro Carluxo que eu conheço, hein? Muito obrigado, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, querido.